Nós te desejamos outra vez. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos mais uma vez com essa graça infinita, essa graça que nos alcançou, essa graça que nos tem sustentado dia após dia da nossa vida. É com muito prazer que eu inicio essa live desta tarde e eu quero trazer aqui uma palavra ao seu coração. Tenho certeza que essa palavra de Deus, ela vai falar profundamente contigo, e você que sempre nos ouve, você que sempre separa um tempo para poder ouvir a palavra de Deus através da minha vida. Eu gostaria que você compartilhasse essa live agora, eu gostaria que você divulgasse, não por causa do canal, não. Aqui a intenção é falar sobre a palavra de Deus. Tenho certeza que quando você faz isso, outras pessoas tiram tempo, ouvem, e nem que seja uma palavra rema, tá? Uma palavra rema, uma palavra revelada. Uma palavra rema, às vezes nós escutamos uma pregação de 1 hora, uma pregação de meia hora. E às vezes tudo que nós precisamos é uma palavra. Uma palavra. A Bíblia diz que uma palavra, pelo poder da palavra, melhor dizendo, Ele criou céus, criou terra. Uma palavra, uma ordem de Deus é capaz de mudar a direção. Uma ordem de Deus é capaz de acalmar qualquer tipo de mar. Uma ordem de Deus é capaz de trazer resposta. Uma ordem de Deus é capaz de trazer cura, libertação, direcionamento para tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E eu coloquei um tema, o Deus de paz. É interessante que hoje eu estava com um amigo e falando acerca sobre as atuações que têm acontecido na face da terra, o que tem, o cenário que está diante dos nossos olhos, que não são coisas boas, não são coisas boas. E a Bíblia sempre fala sobre vigilância, a Bíblia diz sobre acautelai-vos. Então, mediante a esse tema que é tão importante de hoje, realmente estamos enfrentando batalhas muito grandes, batalhas espirituais, e eu e você temos a responsabilidade como servo, como serva do Senhor, e você ainda que não tem esse conhecimento, você ainda que não entende o porquê passa por tantas coisas na vida e muitas das vezes não tem uma resposta exata, e você diz, mas eu não fiz tal coisa para receber tal coisa, eu não fiz nada de mal para que esse mal viesse assolar a minha vida. Talvez você não entenda realmente a intenção ainda do mundo espiritual, das forças malignas que lutam contra você. E hoje nós vamos trazer aqui praticamente um estudo, tá? Um estudo que eu tenho certeza que vai ser vai ter muito benefício para a tua vida, vai ser algo que vai te impactar no seu conhecimento, vai te trazer respostas, verdades que de repente você não sabia, Porque eu não posso comparar todos. Muita gente já sabe, mas tem muitas pessoas ainda que não sabem o porquê de tantos conflitos, o porquê de tantas lutas. Então, eu estou aqui para poder ser um porta-voz, para ser alguém que venha falar do amor de Deus, mas hoje praticamente a nossa pregação é um estudo da palavra de Deus, tá? E eu gostaria de compartilhar com vocês, desde já, o livro de Romanos. Vamos iniciar aqui. O livro de Romanos, no seu capítulo 16, verso de número 20. Você que está entrando aí na live agora,
se você puder compartilhar com seus amigos para que possam ouvir, para que possam também poder receber esse conhecimento da parte de Deus. A palavra não é minha, a palavra não é do pastor, a palavra não é do missionário, a palavra não é do presbítero, do diácono, a palavra não é do apóstolo, a palavra não é do bispo, a palavra é de Deus. Isso que nós precisamos entender. E como palavra de Deus, nós sabemos que essa palavra ela é utilizada na boca de homens. Então, você que tem um olhar muitas das vezes crítico, que critica performance, critica pelo carro, pela casa, pela estrutura, se tem ou não tem, eu te peço agora que você lance, tá, esse tipo de visão para fora, de dentro de você, retire da sua mente e se permita, tá, libere a sua mente para que você não crie um bloqueio, porque Deus quer falar com você. Venha agora, nesse exato momento, absorver aquilo que vai ser proveitável, aquilo que vai ser significativo para a tua vida, que vai trazer peso, que vai trazer prosperidade, que vai trazer libertação, que vai trazer uma visão a qual, de repente, você não tinha antes. E isso eu não tenho poder para lhe dar, eu tenho poder para transmitir. Quem vai fazer esta obra através da sua própria palavra vai ser o nosso amigo Espírito Santo. É Ele que vai ministrar ao seu coração na parte interna dos seus pensamentos, ok? Eu creio em nome de Jesus que vai ser uma tarde de divisor de águas, uma tarde de bênção para a tua vida. Então vamos ler Romanos, capítulo de número 16, verso de número 20, que está escrito assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Ele dá continuidade ao texto, dizendo assim: a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Olha que interessante. O autor está dizendo que em breve, o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. O texto está dizendo, está sendo bem claro, que haverá um tempo que Deus ele vai cumprir uma profecia de Gênesis, capítulo de número 3, de versículo de número 15, aonde que acontece a queda do homem e Deus vem com toda a sua punição, vamos dizer assim, a punição pela quebra de aliança, pela quebra da falta de obediência, e Deus vai estabelecer algumas ordens tanto para Adão e Eva, como também vai estabelecer um decreto na vida daquele que incentivou, daquele que influenciou, que é Satanás, dizendo que do ventre, da semente da mulher, aí seria alguém, isso apontando para o futuro, que é Cristo, que ia esmagar no determinado tempo e na hora certa a cabeça de Satanás debaixo de quem? Interessante que quando Deus libera essa palavra, ele não coloca no singular, ele não fala que seria no próprio pé só de Jesus. Ele vai esmagar sua cabeça debaixo dos pés dele. Não, ele não fala assim. O texto é bem explícito, é bem claro, fácil de se entender a sua interpretação, e nós conseguimos entender, né? Quem estudou um pouquinho vai saber, né, que ele está falando no plural, dos vossos pés. Quem são
essas pessoas que ele está dizendo que ele vai esmagar a cabeça de Satanás. Eu quero dizer para você que essas pessoas somos nós, aqueles que servimos a Deus, aqueles que passamos por lutas, adversidades, mas não deixamos de seguir o caminho do Senhor, que não olhamos para trás, independente do que falem, independente daqueles que estão apostatando da fé, independente daqueles que desistiram do caminho, independente daqueles que se rebelaram, daqueles que se voltaram contra Deus, daqueles que hoje um dia adoraram a Deus, sentiram a presença do Espírito Santo, tiveram a intimidade, poder ouvir a sua voz, poder sentir o calor do abraço, do aconchego na alma do Espírito Santo, e hoje já estão em outros segmentos, já não tem mais a fé em Deus. Eu tenho uma palavra que pode ser para você te desanimar, desanimadora para a tua vida, mas eu tenho que te dizer uma verdade, tá? Você que gosta, você que tem a ideia de dizer assim, tá? Eu não estou aqui para te ofender, eu estou aqui para falar a verdade. Se você não gostar, você reclama com a Bíblia. Quem escreveu, se reclama com Deus, que foi o incentivador, aquele que inspirou os homens e deu as escrituras. A fé não é para ninguém a não ser para o povo de Deus. Não existe, bote isso na tua cabeça, talvez você nunca ouviu isso em lugar nenhum, nunca parou para refletir, e se já, eu tenho certeza que você vai concordar comigo naquilo que eu vou te falar agora. A fé não é criada para dizer, eu tenho fé no futuro, eu tenho fé que a vida vai mudar. Não existe isso. Eu tenho fé nas minhas entidades, eu tenho fé. Não existe fé para ninguém a não ser Deus, tá? Se alguém pegou a fé e fala, eu tenho fé, não estou desrespeitando a sua religião, entenda, para você não disturbar, não distorcer a minha fala, ok? A minha fé em João Pedro, tá? Eu tenho uma fé em João Pedro, eu tenho uma fé em Miguel, muito grande. Não, você acredita nele, mas você não pode utilizar o nome fé. Você está roubando aquilo que é de Deus. Você está querendo pegar emprestado e utilizar uma palavra da Bíblia, ok? Se você não acredita na Bíblia, se você não crer na Bíblia, se você não é um seguidor da palavra de Deus, então, já que você não acredita, você julga, você é ateu e, pelo contrário, ainda condena, retire do teu vocabulário a palavra fé. Risque a palavra fé. Porque a palavra fé, ela foi criada pelo próprio Deus. No livro de Hebreus, em várias outras passagens bíblicas, em uma das passagens bíblicas está escrito que Deus é o autor. Peraí, autor é Ele que fez. Ele que criou esse mecanismo de ligação do homem a Ele, a temperatura, tá? A temperatura para Ele olhar para o homem, para enxergar no homem, é a fé. Monte vai dizer sobre o grão de mostarda, Jesus lá explicando, falando, ensinando os discípulos, apóstolos e todos aqueles que se interessavam a querer ouvi-lo, aprendê-lo. Ele vai falar sobre a fé. Se você tiver uma fé, pelo menos com um grão de mostarda, você vai dar a ordem de um monte, que ele vai estar do lado esquerdo e vai passar para o lado direito. Então, a Bíblia escreve perfeitamente dizendo que Deus é o autor e consumador. Peraí, é Ele que criou e é Ele mesmo que consome a fé que eu tenha nele. Então, me desculpe eu te dizer a verdade. Não vou pedir desculpa, vou até retirar, não vou pedir desculpa mais. Porque o Criador da fé é Deus. Então não existe fé no Papa, fé no futuro, fé no Oxalá, fé seja lá quem for, da forma que você utiliza a palavra Deus. Tá ok? Sem ferir a sua crença, sem ferir o seu dogma, a sua religião. Não estou aqui para poder ferir, eu estou aqui para ensinar, ok?
Absorva quem quer, aprenda quem quer, entenda quem quer. Não estou falando relacionado ao que eu penso. O Paulo acha, o Paulo pensa, o Paulo idealizou. Não venha distorcer, porque os haters, as pessoas sempre gostam de distorcer a palavra a qual nós falamos. Não é só de mim, como de outras pessoas também. Então, mas também se comentar aí para mim, eu não vou achar problema nenhum se você for contra. Mas está escrito aqui nas Escrituras que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Então a fé é só para Deus, ok? Então quando nós lemos o livro de Romanos, capítulo 16, verso de número 20, nós vemos aqui uma promessa de Deus, dizendo que chegará um tempo que o próprio Deus vai esmagar na pessoa de Jesus a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente que enganou Eva, que enganou Adão, que fez o levá-los para um caminho de perca, para um caminho pecaminoso, para um caminho de desobediência. Chegará esse tempo que Deus vai esmagar a cabeça dele, debaixo do meu e do seu pé. Isso nos conecta à interpretação bíblica já escatológica do livro de Apocalipse, que está escrito. É só você pegar o livro de Apocalipse, lê-lo, que você vai achar lá. Eu não vou te dar referência bíblica, está escrito lá. Isso é bom para que você leia. As pessoas geralmente pregam. Às vezes eu também falo alguns capítulos, versículos, mas a pessoa fica ciente, parece que não quer ir procurar. Então fica um monte de gente, infelizmente, desinformadas, pessoas que não têm desejo de aprender e são seguidas por homens. Os próprios que não querem aprender, os próprios que não querem separar um tempo para ler as Escrituras, meditar na palavra, são os próprios que vão julgar as metodologias erradas dos homens. Os próprios que não querem ter um conhecimento de Deus são aqueles que vão julgar aqueles que estão no altar. Por quê? Porque muitas das vezes, meu amigo, minha amiga, não é o grau de instrução, não é a capacidade teológica, não é o seminário que vai te fazer. Muitas pessoas que estão no altar foram na marra. Muitas pessoas que estão com igreja grande, às vezes você se pergunta, você que é pastor, você que faz parte de ministério, se pergunta, como que pode eu com conhecimento tão grande, com uma sabedoria tão grande, o camarada ter uma igreja dessa com mais de 3.000 pessoas e eu não tenho ninguém? Porque ele foi na raça. Ele não desistiu, ele não parou, ele foi embora, persistiu. Porém, cresceu. Na verdade não cresceu, inchou. Inchou. Porque ele ganhou habilidades. Existe habilidade, existe técnicas de oratória. Tudo existe técnica no mundo. Então, a técnica envolvida com as coisas de Deus, o cara hoje fica praticamente como aquele rapazinho que hoje está muito famoso, The King of the Power, não é verdade? O Miguel, o pregador mirim. Então, aquele menino foi na marra. Então, para alguns ele caiu na graça, para outros virou simplesmente um palhaço, vamos dizer assim. Palhaço no sentido de virou um comediante aos olhos do mundo, para outros falso profeta. Mas ele foi na raça. Mas com esse jeitinho dele, mesmo sendo um falso profeta, ou que não seja, ou sendo, isso aí vocês que vão avaliar. Eu tenho uma avaliação e não vou compartilhar aqui o que eu acho. Eu prefiro ficar na minha, mas eu tenho uma opinião acerca de. Mas eu vou te dizer, ele tá lá, um monte de gente pagando para poder assisti-lo. O valor não é barato, tá? Uma oferta de 3.000. Agora tem lugares que pede até 5, 6, 7 mil, dependendo da igreja, do tamanho, do porte da igreja. E foi na marra. Não tem conhecimento, fala heresia o tempo todo. Não tem, sabe, você vê que não tem uma interpretação profunda na Bíblia. Quer dizer, nem rasa, não chega nem perto.
É simplesmente um papagaio que escuta e repete. Na verdade é isso. Não estou aqui julgando, estou dizendo a verdade. É notável, é tangível aos olhos, ao ouvido de muitos. Uns se fazem de cego, outros gostam desse entretenimento, não é culto, é entretenimento. São realmente palavras que são amassageadoras de ego. O ser humano hoje está voltado para uma palavra light, para uma palavra que realmente venha de encontro ao coração e resolva o problema imediato, porque são pessoas imediatistas e simplesmente tá bom. Se resolveu, o paliativo resolveu naquele exato momento, está bom, está tranquilo, está beleza, está ótimo para mim. O paliativo deu certo, tá? Mas eu ainda creio no sangue puro carmesim. Eu ainda creio na palavra genuína. Eu creio ainda e continuarei crendo na palavra eficaz, não no paliativo de palavras. Então vamos entender perfeitamente que essa promessa que Deus deu, essa promessa que Deus deu dizendo que vai esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés, ela é para mim, ela é para você. Aí eu comecei hoje, conversei e comecei a pensar hoje, falando com um amigo, pensando sobre isso, e eu falei assim, o Espírito Santo começou a falar, a ministrar no meu coração, e eu falei assim, eu vou fazer uma live referente a conversa de hoje. Aí eu fiquei pensando nessas coisas e Deus me fez lembrar perfeitamente aquela passagem que quando Jesus pega os discípulos, um barco, e atravessa o mar da Galileia, ele vai até Gadara. Chegando em Gadara, Jesus não abriu a boca, ele só desce da embarcação com os discípulos. E o homem que estava ali, que era acorrentado, se soltava da corrente. Um homem que já não tinha mais a consciência que Deus deu a ele, a consciência dele já foi tomada por demônios, e a Bíblia fala sobre isso, porque quando esse homem avista Jesus e seus discípulos, esse homem corre, está no texto, ele corre em direção a Jesus. Jesus não mandou ele se prostrar, mas ele se prostrou. A única coisa que Jesus fez foi perguntar, quem está aí? E ele vai abrir a boca e dizer, legião, porque muitos já estão aqui dentro deste homem. Interessante que quando ele se prostra, a Bíblia também diz, são os 4 evangelhos sinóticos, alguns de uma linguagem um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo, o apontamento para a interpretação e para o resultado a qual a Bíblia designou, a fala, os fatos, o resultado é o mesmo. Eu vejo Satanás ali, naquele exato momento, adorando a Deus, mas ele também fala algo a mais, dizendo para Jesus, vieste nos atormentar antes do tempo. Você já leu essa passagem bíblica? Quando ele vai dizer, vieste nos atormentar antes do tempo. Ele se declara legião, ele dobra o joelho, ele confessa, filho do Deus vivo, vieste nos atormentar antes do tempo. Ele reconhece, olha quantas coisas aconteceram em tão pouco tempo. Ele correu ao encontro, ele prostrou o joelho, ele confessa que é legião, ele adora a Deus. Um texto aqui vai dizer que ele adora a Deus, até Satanás tem que prestar culto a Deus. Ou melhor, em outras palavras, Satanás tem que bater continência. É doído para você que é satanista, é doído para você que não serve a Deus. Talvez está ouvindo isso, mas o teu Deus bate continência para o meu, tá bom? Pode ficar com raiva, pode ficar, não estou aqui julgando o satanista, cada um escolhe o caminho, cada um escolhe a direção que quiser. Quem sou eu para julgar
a pessoa que tem outra crença, outro segmento. Mas eu não posso agora também deixar de falar a palavra Satanás se está no livro que eu estudo. Ah, tu vai me proibir, vai querer agora entrar numa briga comigo? Porque não, você não pode falar Satanás porque eu cultuo Satanás. Espera aí. Então rasga todas as Bíblias do mundo, ninguém tem mais Bíblia, acabou, porque o nome está escrito Satanás na Bíblia. E eu vou fazer o quê? Eu estou lendo. É um livro que eu comprei, paguei por ele, eu acredito nele, acredito em Deus. Eu não vou poder agora dizer a palavra Satanás aqui agora, porque você é satanista. Se você é satanista, legal, o problema é seu. Não estamos aqui para brigar. Eu sei aonde eu quero ir, eu sei para onde eu estou indo, e eu sei meus particulares com Deus. O que você faz ou deixa de fazer é uma questão pessoal sua, ok? Então preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Melhor, corrigindo, Satanás ele vai dizer: vieste nos atormentar antes do tempo. Isso me saltou as ideias. Isso fez a minha mente ficar pensando. E eu pensando no seguinte: sabe por quê? Às vezes as fúrias, as ondas, como fosse tsunami, como aconteceu no Japão, vem devastando, quebrando tudo na tua vida? Sabe por que a Bíblia vai dizer, está escrito, que o diabo veio a não ser... Peraí, não tem outra intenção não? Não tem um carinho? Não tem um amorzinho? Não tem um presentinho? Peraí, não tem um chocolatezinho? Não! O diabo, ele não veio com outra intenção a não ser matar, roubar e destruir. Entenda o seu inimigo. Entenda as características estratégicas do mal. Talvez você vai dizer: mas eu sigo outro segmento religioso e ele me dá tudo o que eu quero. Claro, ele quer a tua alma. Não agora necessariamente, você até vai ensinar, como outros ensinam, dizendo que Lucifer, o maior enganador do mundo, o maior enganador global de todo o universo, ele vai perguntar, ele se apresenta diante de Deus e Deus pergunta: de onde tu vens, Satanás? Eu vim de rodear a terra. Ele passeia pela terra, ele conhece os governantes, ele conhece os poderosos, as limitações, conhece cada ego, conhece cada olhar. Ele não conhece o teu pensamento, mas você é uma pessoa tão descritível fisicamente, que dá para descrever, que se um ser humano, um psicólogo, conhece, detectar, te dá um laudo, uma resposta, mediante ao tratamento que você está fazendo de fala, e alguns são tão mais velozes no seu QI de percepção, que você nem precisa falar muito. E isso você vê uma psicologia até dentro da tua casa, tua mãe que te conhece, às vezes você nem abriu a boca, mas o tempo que ela passa com você, ela sabe que você está triste, ela sabe que você não está bem, ela sabe que as coisas não estão indo bem para você. Imagine um ser invisível, milenar, que vive sobre o universo, que nós não sabemos até mesmo se existe há milhares de anos. Há quanto tempo ele foi criado por Deus? Tu acha ainda que você pode... Isso é uma... Meu Deus do céu, se eu for falar tudo aqui vai dar problema. Se eu fosse falar tudo o que eu penso, que eu acho, que acaba dando problema. Vai se levantar 300 mil contra mim. Mas eu só preciso de um para vencer toda a guerra, que é Deus. Não tenho medo. Mas é muita coisa. É muita coisa. O espírito do engano é tão grande. Você acha que um ser milenar vai ser comandado por homem porque acende vela? Tu acha que um ser, ele acha que está... Eles acham, né? Porque eles pedem. Porque até isso existe uma via de mão dupla, de recebimentos, de doações e recebimentos de ganhos e de percas, ok? Então não ache que você domina a magia, que você domine, tá, as coisas espirituais da forma que você acha
e você pensa que é. Você está sendo enganado. E o preço um dia vai vir e a hora vai chegar. Satanás afirma isso para Jesus dizendo: vieste nos atormentar antes do tempo, acabar com o nosso plano. Nós estamos aqui perturbando esse homem. Nós estamos aqui influenciando essa vida. Nós estamos aqui demonizando esta pessoa. O demonizar essa pessoa já não faz ela conviver com os amigos. O demonizar esta pessoa já não faz ela viver como uma pessoa natural. Não tem trabalho, não tem emprego, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Essa pessoa é simplesmente dominada por legião, uma legião de demônios. E uma legião, segundo a contagem românica dos romanos, se eu não me engano, eu não vou falar aqui para não falar besteira, porque agora eu esqueci a contagem, não sei se é 200, olha, só sei que é muito demônio. Eu esqueci a contagem exata, eu já estudei sobre isso, é tantos estudos, é tantas coisas, e minha mente não é a mente igual do pastor Sila Malafaia, que grava tudo, mas eu sei que legião são muitos demônios, só que eu esqueci a contagem exata. Depois eu passo aqui informações para vocês, se você quiser saber, eu vou rapidamente, faço uma pesquisa que isso não me dói nada, tá? Eu gosto de aprender, eu gosto de... E para não falar besteira, a gente vai lá, estuda primeiro e depois aplica, tá? Mas o que eu estou falando aqui não é besteira, eu só não estou te dando um número exato. Mas em legião são muitos demônios. Então você precisa aprender hoje que o mal, ele luta 24 horas. Então Satanás, como conhece você também, sabedor de muitas coisas, por ter muito tempo de vida sobre a eternidade, é um ser eterno, a vida dele não acaba mais, desde que foi feito por Deus. Então ele tem um conhecimento muito grande, sabe como seduzir as nações, sabe como seduzir os homens, sabe por onde pegar os homens, ele sabe aonde tentar, ele sabe aonde mexer, ele sabe como funciona o processo para poder abraçar o quanto mais almas ele puder. E esta mensagem que eu estou pregando é justamente sobre isso. Ele vai dizer para Jesus: vieste, olha eu batendo na tecla novamente, vieste nos atormentar antes do tempo. Ele sabe a hora, ele sabe o tempo, eu vou corrigir, ele sabe o tempo aproximado, mas ele não tem como definir a hora que isso vai acontecer. Por quê? Se o próprio Deus deixou nas revelações das Escrituras dizendo que quando você começar a ver com frequência maremotos, guerras, humores, pais se levantando contra filhos, filhos se levantando contra pai, doenças, pestes, assolações, calma, que ainda não é o fim. Aí o texto ainda vai falando mais e mais e mais. Então, teologicamente, um teólogo, um pesquisador, alguém que estuda sistematicamente a Bíblia, que usa a exegese para poder ter a compreensão profunda, mesmo assim, com todo o estudo sistemático, profundo da palavra, você não consegue definir a hora exata. Eu não posso afirmar para você que hoje, na data que nós estamos vivendo, hoje é o quê? Hoje é sexta. Eu não posso afirmar para você que Jesus vai vir sábado 2 horas da tarde, com todo o conhecimento que tem na Bíblia. Todos aqueles que preveram uma data exata, horário, toda teoria que eles tiveram, tá, e narrativas que usaram, caíram por terra. Então, é a mesma coisa o homem. Nós podemos traçar um raciocínio lógico, tá, da previsão. E vou dizer, tá perto sim. Deserto nunca teve água, está tendo água. No Brasil nunca teve terremoto, porque sempre estudaram
e segundo a ciência, a geografia, todos os estudos possíveis, diziam que o Brasil estava sobre uma placa tectônica, então não haveria choque de placas tectônicas, é o que faz justamente os terremotos acontecerem. Agora eu vou dizer, por que está acontecendo terremoto no Brasil? Eu acho que as pesquisas estão meio erradas. Porque a vinda do Senhor está próxima. Nunca foi tão banalizado a palavra de Deus. Nunca foi tão escandalizada a palavra de Deus. Nunca foi zombado tanto a palavra de Deus. Nunca foi tanto, em tanto tempo, o diabo que falava em mensagens subliminares está hoje com garras, chifre, tridente, rabo na mão, andando para o lado e para o outro descaradamente. E através da internet, nas ruas, em todos os lugares. Nunca vimos tanto como nos dias de hoje e achamos que era distúrbios mentais de pessoas com comportamento querendo ser animais. Nunca vimos tanto essas coisas como nós estamos vendo no dia de hoje. Você quer prova mais cabal do que isso? Você quer prova maior ainda? Você ainda tem dúvida que Jesus não está à porta? Ele disse, vieste nos atormentar antes do tempo. Ele sabe que o tempo dele está chegando. E aonde nós lemos, eu quero ressaltar novamente, para que você entenda definitivamente que o diabo não está para brincar, e você precisa saber o porquê tantas lutas acontecem na tua vida, o porquê o diabo te odeia, porque o diabo não é teu amigo, porque o diabo não quer o teu bem. Se ele tem te dado casa, carro, se ele tem te dado tudo que você tem, e você tem dado nome a ele, de Deus, glorificando, exaltando ele como excelente, como absoluto, eu sinto lhe dizer, meu amigo, que ele fez a mesma sedução com Jesus no deserto, no capítulo 4 de Mateus. Se dobrares, se prostrares diante de mim. Ele levou Jesus num grande, alto monte e mostrou o reino, mostrou a glória de todos os reinos. Se o Senhor se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso. Por quê? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Peraí, não estou entendendo. O globo terráqueo não é do Senhor Jesus? É. Mas quando diz que o mundo jaz do maligno, que o mal já está na mente humana. O mal já está alastrado no coração das pessoas. Entende? O coração do povo, da maioria das pessoas, jaz do maligno. Por isso que hoje os filhos deles estão se expondo tanto na internet. Trabalho para matar quem, fazer isso para não sei quem, executar quem, glória ao nome tal, ao tal. Estão se expondo porque está chegando a hora. Está chegando o grande combate da Igreja de Cristo lutar contra as forças do mal. E parece que nós somos pequenos. Parece que estamos em desvantagem, mas não é. Quando o inimigo sabe que ele vai perder, o que ele precisa fazer é te amedrontar. Quando o inimigo vai perder, ele sabe que está vindo a sua queda, ele precisa montar uma aparência destrutiva para te apavorar, para te colocar terror. E você está desatento, disperso, está no mundo da lua, não consegue entender as ações no mundo espiritual, do que de fato está acontecendo. Precisamos se atentar para isso, entender a batalha que está por vir maior. Porque ele vai dizer, vieste nos atormentar antes do tempo, o tempo está próximo. Mas a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará. Tu acha que o diabo está satisfeito? Tu acha que o adversário da minha alma e da tua alma está satisfeito de saber que eu e você, uma criatura que tem o perdão de Deus,
que pecou, mesmo ouvindo a voz dele lá no início, através dos nossos pais, Adão e Eva, mesmo sabendo que era do mal, deu ouvido e tendo perdão de Deus, o diabo sabendo que tu ora e Deus repreende quando ele vem contra a fúria contra você. Quando você ora, Deus protege, Deus cuida, Deus zela, Deus levanta, Deus fortalece e olha para você. Às vezes o diabo bota a mão na cara e fala: Senhor Jesus, como tu consegue abençoar esse homem? Como tu consegue abençoar essa mulher, mas esse homem quebrar o princípio? Mas Jesus vai dizer: você esqueceu que eu fui na cruz justamente para isso? Está escrito em Apocalipse, a Bíblia diz que o diabo crer na palavra estremece, mas não obedece. Ele conhece muito mais do que eu e você. Ele citou passagens bíblicas. Lá em Mateus capítulo 4 está escrito: nem só de pão viverá o homem, transforma essas pedras em pães. Ele é a serpente, ele enganador. E você, eu fico reparando um homem de 27 anos que tem aí no YouTube, que tem na internet, que é ex-pastor de uma igreja, hoje um dos maiores bruxos. Não estou julgando não, eu fico assim, sabe, eu tenho piedade no meu coração. A minha alma, ela não se alegra, porque a Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas Deus tem prazer na morte do justo. Que precioso é para mim a morte dos meus santos, está escrito em Salmo 116, se eu não me engano, no número 115. Deus não tem prazer naqueles que olham para trás. A minha alma não tem prazer. Porque ela não tem prazer, não tem como ter prazer para Deus, sabendo que um filho dele, uma criação dele, vai pagar morte eterna, vai viver uma vida longe daquilo que Deus um dia aliançou, um dia que Deus trouxe para perto, um dia que Deus criou, colocou no colo, ninou, projetou, amou, cuidou, zelou. Como que Deus vai ter prazer na morte de um ímpio? A Bíblia diz que todos nós somos imagens e semelhança de Deus. O que é imagem e semelhança de Deus? A imagem e semelhança de Deus não é porque eu tenho o nariz igual a Deus. A imagem e semelhança de Deus não é porque eu tenho as orelhas de abando igual a de Deus. Não, a imagem e semelhança de Deus é que faz que nós todos sejamos iguais como natureza de homem, mas a natureza que nos aproxima, feita, gerada com amor. E tem outros significados também. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E esses homens que confessavam Jesus, hoje confessam o diabo. O diabo está assim, ó. Jesus me prometeu me atormentar. Está escrito: vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus nos prometeu nos atormentar. Tu acha que eu vou deixar esses meros mortais? Eu sei que tem espírito. Você tem um espírito, você também é eterno. Mas existe o tempo dessa imortalidade se manifestar. Você escolhe céu. Você escolhe viver. Deus não joga ninguém no inferno. É você que escolhe a sua direção. Deus é mau, é um déspota, vai me jogar no inferno. Não, não vai. Deus te deu um caminho, meu amigo. Deus te deu uma direção, uma escolha. Quem está escolhendo ir para o inferno é você. Quem te constituiu juiz na terra? Eu fico só olhando aí. Aí eu vou fazer um trabalho aqui, ela vai pagar por isso, porque ela fez mal contra fulano de tal e eu não gostei. Nem conheço. Nunca tive relacionamento, nunca tive uma proximidade. Mal todo mundo faz, só que existe camadas de maldade, que tanto existe camadas de tem leis que duram 40 anos, prisões perpétuas em alguns países, até pena de morte, mas existe penas de 2 anos, tem pena até fiançável que dá para poder pagar. Fez alguma coisa de errado? Eu não sou semideus, o que eu faço? Eu entrego. 2, autoridade competente, agora
o que eu vejo na internet, vou fazer um trabalhinho, vai ter que pagar, vou em 7 cemitérios, 7 não sei o que, 7 não sei o que lá, brincando de Deus, esquecendo que o juiz, o justo juiz, ele que julga a causa do injusto, mas querem mexer no mundo espiritual, querem mexer na água, na cachoeira que foi feita para descer, eles querem fazer a água subir. Vocês estão brincando de ser Deus e utilizando ferramentas espirituais da maldade. E você acha que esse caminho está correto? Você acha que Deus vai deixar barato aquele homem, aquela mulher, aquele homem que nunca desejou aquela mulher? Só teve uma coisa rápida entre eles. Ele é obrigado a ficar com aquela mulher e você tem que fazer alguma coisa para que aquela pessoa fique amarrada a outra. Tu acha que isso é correto? Ah, é legal. É legal. É legal, né? Prender alguém que não quer na tua vida só porque você ama, acha que ama, porque isso aí não é amor, isso é doença. Aí você tem que fazer um trabalho, prender aquela pessoa que ela não quer. Ah, tu tá mexendo no mundo espiritual, futucando aquilo que é para ser natural da vida. Olha como Jesus ensina. Se tu entrares numa casa e saudar com a paz e não te derem a paz, vire as costas, bata a poeira dos pés para não deixar nenhum resíduo daquele ambiente nos teus pés e vai embora. Sentido natural da vida, sentido natural de como deve ser. Entrei num lugar, não fui bem recebido, ninguém gostou de mim, o que eu vou fazer? Eu vou virar as costas, com muita educação, ainda que não falou quando eu cheguei, e ainda que não me responde também quando eu for embora. Obrigado, desculpa uma coisa, estou indo. Bato a poeira dos meus pés. Jesus ensinou. E segue teu destino. Agora eu vou fazer. Não, vai ter que me pagar. Não me recebeu bem. Não me trataram bem, porque eu sou o bambambam. Não, eu sou um semideus. Não, eu sou o alfa e o ômega. Eu preciso ser adorado aonde for, tem que ser aclamado. Então eu vou levantar um trabalho, vou mexer no mundo espiritual, que essa pessoa vai ter que me pagar. Vai lá, continua. Depois de você ler Apocalipse 22:14, eu não vou nem citar o que está escrito lá. Lê Apocalipse 22 completo. Vai lá ver o que está escrito, quem ficarão de fora. Porque mexem no mundo espiritual, na ordem natural que Deus criou. Aí vocês vão saber quem é o Deus da Bíblia. Ele é paz, ele é amor, mas ele é fogo. E quando ele consome, é por completo. Jamais eu vou querer um pai. Eu acho que ninguém quer um pai besta. Ninguém quer um pai bobão. Ninguém quer ter uma esposa bobalhona. Ninguém quer ter um marido bobalhão. Ninguém quer ter um filho idiota. Aí quando chega na parte de Deus, as pessoas querem tratar Deus achando que Deus é um monstro, porque ele açoita, porque ele manda às vezes derrubar, acabar com os inimigos. Tá brincando, irmão? Tá brincando? Você quer deturpar a palavra? Tu quer vir aqui fazer graça? Achando que Deus é bagunça? Que o teu Deus é o cara? O teu Deus com D minúsculo? Quem manda na terra é o Deus de Israel. E chegará o tempo. Romanos capítulo 16, versículo 20. Que o Deus de paz esmagará. Porque até a paz de Deus tem poder esmagadora. Até a paz de Deus tem um poder para aniquilar os inimigos. Porque até a paz de Deus tem o poder de estabelecer a paz no momento de guerra. E para acabar a guerra e para estabelecer a paz,
só manifestando o poder de pisar na cabeça de Satanás, debaixo dos nossos pés. Por que vai ser debaixo do meu e dos seus pés? Porque justamente o diabo tem uma ira terrível da tua vida. Ele tem uma raiva de você muito grande, porque você é imagem e semelhança de Deus. Quantas vezes você orou, os trabalhos foram desfeitos. Quantas vezes você orou clamando a Deus e aquele mal não chegou na tua vida. Quantas vezes você estava quase morrendo e Deus foi lá e te ressuscitou. Quantas vezes sua vida estava falida e Deus foi lá e restaurou a sua finança. Quantas vezes você orou pelo teu vizinho que estava desesperado e Deus deu uma direção. Quantas vezes você clamou a Deus e teve resposta da parte dele. E Deus manifestou o seu poder e desfez o poder do inimigo justamente para te dar vitória, para te ver feliz, para te ver alegre e para que o nome dele venha a ser glorificado. É por isso que o diabo ele te detesta e te engana, te faz de chacota, te faz de bobo, de besta, e você acreditando ainda em tudo que ele fala, servindo alguns a ele. Mas chegará o tempo que ele vai ser esmagado. Tem um menino aí que brinca na internet, ele fala até alguns palavrões, mas eu não estou aqui julgando porque ele fala palavrão não. Mas é engraçado que ele tem uma fé, né? Percebe-se que ele tem uma fé em Deus. Ele fala, não espera a hora de Jesus voltar, porque ele conhece texto bíblico. Eu acho muito engraçado. E eu penso justamente igual a ele, eu não espero a hora de Jesus voltar, quando ele colocar a espada nas nossas mãos. Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Jesus vai vir na frente, nós vamos vir atrás. Esse é o momento triunfal da igreja. Quem vai julgar tudo que acontecerá aqui na terra somos nós. Já está determinado o julgamento que eu digo de batalha. Nós vamos descer para quebrar tudo. Todo mal, toda potestade, todo reino, todo principado. Então o número de pessoas que ele puder ter como adeptos para ele, e levá-los para onde ele vai ser lançado, porque nós, igreja, vamos lançar ele lá. Nós, igreja, vamos ter a capacidade e o poder de lançar ele aonde está escrito que ele vai estar. Ele e todos aqueles que se renderam às suas mentiras. É justamente isso que vai acontecer, por isso que ele te detesta. E o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos nossos pés. E esse homem fala assim, ó, não espera a hora de vir com a espada, passando, ó, acabando com tudo. Eu sei que depois dessa palavra aqui, ainda mais que eu vou postar, algumas pessoas vão compartilhar. Ele vem que vem, nossa. Mas pecador, eu assumo que eu sou. Falível, reconheço. Agora, outra coisa que de repente você não possa reconhecer, não possa entender. Eu sou totalmente dependente de Deus. Mesmo ausente, fraco, debilitado. Mesmo quando não tenho olho para ver, Ele vê por mim. Mesmo quando eu não estou sentindo, Ele sente por mim. Mesmo quando eu estou em perigo, Ele envia o anjo dele. E a Bíblia diz, e Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar aonde você estiver. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. O momento pode ser o segundo tempo, o finalzinho parecendo que vai ser derrota. A palavra parece que vai ser derrota, parece que não tem mais jeito, mas no final de tudo, Deus se levanta do trono. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, a única vez que eu vejo na Bíblia Jesus levantando do trono é quando Estevão está sendo apedrejado em toda a sua humildade, pregando. E a Bíblia ainda vai dizer, dando, sabe, os sinais. A Bíblia diz que os homens que estavam apedrejando, que julgavam, que estavam rangendo os dentes de ódio, ouvindo a palavra verdadeira. Porque nesse exato momento tem muita gente aqui, porque está ouvindo essa palavra que é verdadeira, está rangendo o dente. Não é isso que deveria estar pregando. Porque existe um povo anátema. Existe uma igreja anátema.
Já desceu o outro anjo do céu, está pregando o outro evangelho, e esse evangelho que você vê por aí, a maioria deles é anátema. No tempos atuais que nós estamos vivendo de guerra, de luta, de tribulação, o povo só pensa em conquista, 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 é anátema. Não estou pregando aqui sobre miséria, falando nada disso que você não possa ter, mas só fala sobre isso. O assunto é sobre isso, é anátema, é um falso evangelho. Estão rangendo o dente. Agora a Bíblia diz que os mesmos que rangiam o dente, eles estavam vendo a face de Estevão brilhando como a de um anjo. E mesmo assim não respeitaram aquela face. Não tiveram a sensibilidade de enxergar na face que era algo da parte de Deus. E mesmo assim mataram Estevão apedrejado. Olha o nível de cegueira espiritual. Olha o nível de força maligna que luta contra um homem e um povo de Deus que quer andar na luz, que quer andar na sinceridade com Deus. Você está pensando que essa mensagem é brincadeira? Você está pensando que as coisas espirituais é brincadeira? E quando ele está sendo apedrejado, a Bíblia diz que Jesus se levanta. Quando ele se levanta, sabe o que se representa? É eu que vou lutar. Deixa comigo que agora eu vou tomar a frente. Foi tanto que Jesus ficou tão irado pela situação de matar aquele homem, e Paulo, que era bem novinho, era chamado Saulo ainda, estava vendo, ele que vai pegar os lenços, os panos, as vestes ensanguentadas de Estevão. Ele não pega e tem misericórdia, ele pega aquelas vestes e diz assim, ó, agora que eu vou matar esse povo mesmo. Já pegaram um, agora eu vou acabar de pegar o restante. E a Bíblia diz que ele vai a Damasco, pega a autorização para... Ele vai lá no Sinédrio, pega a autorização para poder ir para Damasco, para poder perseguir o povo do caminho, para poder perseguir o povo de Deus. E Deus joga ele, derruba ele. Eu tenho até uma mensagem que eu prego nas igrejas chamada Caindo do Cavalo e Levantado por Deus. Jesus joga ele do cavalo. Por isso a expressão caindo do cavalo, a expressão, né? Falou, não estava bem? Tá sabendo? Tô não, me conta. Caiu do cavalo. Daí que vem a expressão caindo do cavalo. Se você não sabia, fique sabendo hoje. Tá? Eu já tinha suspeita, depois que eu li um livro de um pastor até que eu conheço, Flaudísio, lá de Belford Roxo, da Pibab, muito inteligente, um seminarista exímio, muito renomado no seu conhecimento, na sabedoria, na exegese. Então, eu fiquei maravilhado, né? Porque eu já tinha essa tese na cabeça, a teoria, pensava sobre isso. Por isso que o nosso canal é Mentes Pensantes, porque Deus nos deu uma mente para pensar. Não coma qualquer coisa, não beba qualquer coisa, não se misture com qualquer pessoa, ainda que seja mais semelhante, mas as pessoas estão corrompidas. Entenda isso hoje. Deus vai esmagar. E não fique com medo de ouvir essa mensagem, praticar o bem, viver agora realmente uma vida com Deus por causa de retaliação do mal. Deus é o teu guia. Se Ele usou teus ouvidos para ouvir e te modificar, Ele está me usando para te falar aos teus ouvidos, para te curar, para te dar essa informação, Ele mesmo vai cuidar de mim, Ele mesmo vai cuidar de você. Que Deus Ele continue te abençoando nesta tarde. Creia no Senhor, entrega a sua vida para Jesus, confesse a Ele os seus pecados, confesse a Ele que você não quer mais continuar no caminho que você está vivendo, que você quer uma nova vida em Cristo Jesus. Saiba que Cristo realmente está à porta e que essa mensagem possa abençoar, transformar o seu coração. Compartilhe essa live em nome de Jesus. Não é para a glória humana, é para a glória de Deus, para que vidas possam ouvir esta palavra. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Que Deus possa derramar sobre não somente a tua vida sentimental, financeira, mas sobre a tua vida espiritual. É o que nós estamos mais precisando, porque se você entender que a sua vida espiritual ela está alicerçada, está nivelada em Deus, todas as áreas vão funcionar tranquilamente. Um abraço, um beijo para todos, prima, Deus abençoe, tá bom? Eu tô aqui vendo aqui suas mensagens, que Deus abençoe o Guto, nossa família, que Deus abençoe a todos vocês, todos aqueles que estão comigo até agora, que passaram rápido. Deus abençoe poderosamente. Compartilhe, meu irmão, compartilhe, porque eu tenho certeza que será bênção de Deus. Amém? Meu Deus, estou mandando confirmar aqui alguma coisa.
Eu não sei, selecione 2 objetos com a mesma letra. Consegui aqui, é o negócio que aparece aqui na tela. Deus abençoe, fiquem na paz, até a próxima live.